neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, com fidelidade. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Conta-me a história de Cristo, sim, eu desejo saber todas as suas verdades, sem faltar uma sequer. Conta dos anjos louvando ao nascer ele em Belém. Glórias a Deus nas alturas, paz entre os homens também. Glórias a Deus nas alturas, paz entre os homens também. Conta dos dias de prova que ele passou em jejum, pelo demônio deserto, só sem amigo nenhum. Conta dos muitos milagres que ele entre o povo operou. Conta da santa bondade que sempre Cristo mostrou. Conta da santa bondade que sempre Cristo mostrou. Conta da cruz horrorosa, onde o pregaram depois, como os
Jesus Cristo, consciente de sua missão e de seu reino, conscientizou a todos quantos creram nele no passado. Conscientiza a todos quantos creem nele no presente e no futuro. Ele nunca enganou a quem quer que seja. Ele disse: estreita é a porta e espinhoso é o caminho que conduz à vida eterna. E esta porta se trata dele próprio. Ele disse: eu sou a porta. Esse caminho se trata dele próprio, porque ele disse: eu sou o caminho. E a vida eterna se trata dele próprio, porque ele é a vida eterna. Mas ele não convidou as pessoas, não tentou atrair as pessoas a si através de beleza, de formosura. Diz o profeta Isaías que não havia nele formosura alguma. Isso não se refere somente no sentido físico. Diz o profeta, para que o desejássemos. Preciosos ouvintes, inteirar-se da missão que temos aqui na terra é fundamental, porquanto sabemos com certeza absoluta de onde temos vindo e para onde iremos. Iremos justamente para de onde temos vindo. O cidadão americano representa o seu país, a América. O cidadão alemão representa a Alemanha, aonde ele vai. O cidadão brasileiro representa o Brasil, onde ele está. O cidadão cristão representa os céus. Representa aquela cidade que São Paulo disse: mas a nossa cidade não está aqui, mas sim nos céus. Representa a Santa Jerusalém. O cidadão cristão representa Cristo. Portanto, como um embaixador é consciente da sua missão e conhece bem de onde ele partiu e para onde ele deve voltar, assim também é o cristão. No Apocalipse de São João, a revelação, nós encontramos as cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo e Filadélfia, e Laodiceia por último. Como temos aprendido, cada igreja daquela possuía característica que se evidenciaria durante os 7 períodos da Igreja de Jesus aqui na Terra, respectivamente falando. Isto é a revelação do Apocalipse. Vocês precisam conhecer a mensagem do profeta desta era, as 7 eras da Igreja. O resto, o demais, é conjectura humana, é interpretação escatológica, teológica, que acerta aqui e acolá, mas não é a revelação do Apocalipse. Deus enviaria um anjo para revelar o mistério de todas estas coisas. João viu em símbolos, e os símbolos que João viu deveriam ser revelados agora, por último, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. E esta, graças a Deus, é a mensagem que nós vos anunciamos.
falando da igreja de Esmirna, a segunda carta que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 8, nós vamos encontrar, antes de tudo, antes de prosseguirmos o assunto, o seguinte, que as 7 eras reúnem todos os males de todas as 7 eras. Cada era reúne o mal da sua era anterior a si. Portanto, a 7ª era reúne os males de todas as demais eras, bem como o bem, a verdade. Como ela reúne todas as mentiras, todos os enganos, ela reúne também em si toda a verdade que foi semeada, que foi sepultada durante esses períodos, que o gafanhoto comeu, e por isso caiu o juízo temporário sobre a terra. Então, tratando-se de Esmirna, vejam só, nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, Jesus dizendo no versículo 9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. A chave para esta era é a mais evidentemente tribulação. Jesus destacou isto, tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis aí agora, predito nas Escrituras, sob a palavra de Jesus Cristo, constatado pela história, pelo fato, uma intensificação da tribulação durante a segunda era. Este é um assunto que interessa plenamente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo neste presente momento. Não resta dúvida que as seguintes palavras de Paulo aplicavam à multidão dos cristãos onde quer que estivessem no mundo e em qualquer dispensação, em qualquer era, portanto para a nossa era também. Nós vamos citar o que Paulo disse aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto do opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará todavia. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Onde está escrito isto? Aos Hebreus capítulo 10, versículo 32 ao versículo 38. Paulo está falando isto a todas as eras, a todas as dispensações da igreja, incluindo a essa dormente era em que estamos vivendo. Amados, vejam o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 3,
alimentando este mesmo assunto que nos previne, de tal modo que não devemos nos surpreender com as tribulações, com as angústias, com os sofrimentos que sobrevirão sobre a verdadeira igreja. Sim, sofre-se muito por causa das coisas terrenas, por causa do bem-estar físico, por causa do futuro terreno, mas por causa de Jesus, pouco se sofre. Qual é a igreja que está sofrendo nesta era por causa de Jesus? Veja o que São Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10. Deixa o Espírito Santo ligar esta mensagem à sua alma e receba-a como um recado para você individualmente nesse instante. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Notemos, irmãos, filhos de Deus, cujos corações estão ligados à palavra, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Lembrando-nos de Esmirna, daqueles irmãos do tempo de Esmirna, o que estava acontecendo? Se uma pessoa se associasse, prestem atenção, se uma pessoa de bom coração se associasse, fizesse companheirismo com o crente verdadeiro, sabe o que aquilo podia produzir para aquela pessoa? Morte, em retribuição à sua gentileza para com o crente. Aquilo significava morte. Aquilo significava exclusão da sinagoga. No tempo de Jesus, a simples confissão de um homem que fora cego de nascença, que foi de fato Jesus que abriu seus olhos, significou exclusão da sinagoga, coisa que seus pais não quiseram enfrentar. Mas ele enfrentou ser excluído da denominação, porque Jesus abriu seus olhos. Agora eu pergunto, na perseguição dos santos, quem estava na cabeça? Era justamente aqueles que estavam cuidando fazer um serviço para Deus. Eram homens que tinham as Escrituras nas mãos. Associasse a Cristo naquele dia. Quando Pedro estava junto da fogueira, o que aconteceu? Disse, você também é um deles. Ele negou de fato. Ele tinha que negar. Deus tinha que mostrar para ele que sem o Espírito Santo, ele não podia ser aquilo que ele tinha vontade de ser, de dar até sua própria vida no lugar de Jesus. Mais tarde, Deus provou para ele que com o Espírito Santo, ele confessaria Jesus não diante de criadinhas, de mulherinhas, mas diante do próprio Sinédrio. Mas o que significava andar com Jesus? Até a sua fala lhe denunciava.
O que denuncia uma vida cristã hoje? O que faz uma vida cristã hoje ser subsaliente? São os serviços sociais que nós prestamos? A gentileza, a educação, a ética aprendida nas escolas? O bom tratamento na sociedade, embora em casa sendo a argola de laço? O que identifica um cristão nesses dias? O que poderia contrair alguma tribulação? O que levaria uma mulher a sofrer pelo nome de Jesus Cristo nesses dias? Quando o evangelho oferecido nas praças e nas sinagogas de hoje não requer delas nem deles coisa alguma que possa identificá-los como cristãos em lugar algum. Sim, são cristãos na verdade. São heróis sem batalha. São heróis de camarotes. São heróis com direitos humanos. Direitos humanos. Sim, meus amados. A hora em que estamos vivendo não é menos terrível do que a hora que Esmirna viveu. Ela significa amargura. Esmirna quer dizer amarga, amargura. Não há uma hora menos amarga para um homem e uma mulher que tem o Espírito Santo. Porque estar enganado ameniza o sofrimento. Mas poder ver as coisas, ter os olhos abertos e ver pessoas sorrindo, cantando, e se alegrando e saltando e caminhando para o inferno, isto causa amargura. Testificar de Cristo em sua plenitude, tendo a sua alma ligada à palavra numa verdadeira unidade com o Espírito. Quem quer ser cristão com a sua alma ligada à palavra, indiferente a quaisquer pensamentos humanos, interpretações humanas, se você se dispõe nesse instante, você está se associando a um corpo ao qual você pertence desde antes da fundação do mundo. E um membro do meu corpo tem que sentir a dor que qualquer outro membro sentir. Porquanto ele é dominado, ele é regido pela mesma mente, pelo mesmo sistema nervoso, ele é irrigado pelo mesmo sangue. Isto é o corpo de Cristo, isto é a igreja de Cristo. Não se trata de uma união, vamos aqui nos unir daqui e dali, amparar a um e outro. Isso é quando o nosso espírito liga à palavra. Então nós estamos ligados a um corpo, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com o mesmo espírito, com a mesma mente. Que Deus cele isso no coração que aceita como sua palavra nesse instante, e Ele sela isto no seu coração, e isto é o batismo do Espírito Santo. Se coloque ao lado da palavra de Deus e una-se àqueles que têm dado suas vidas por ela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente preciosa, por ter parado para ouvir este programa Fé para Vencer. Não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Hoje, sexta-feira, logo mais às 19 horas, teremos aquele grandioso culto de bênção ali na igreja, no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. É hoje às 19 horas. Leve sua família, culto de estudo e ensino da palavra de Deus.
São bênçãos de Deus derramadas para nós, ali na Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, viu? Hoje às 19 horas. Não percam. Você pode acessar nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Também os programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Acesse lá no seu computador, no seu telefone, seu celular, Tabernáculo da Fé Brasília, tabernaculodafebrasilia.org.br. Ali você acessa a nossa página. Ali nós transmitimos todos os nossos cultos, nossas programações. O dia todo tem bênção para você ali, viu? Acesse e seja abençoado. Não desligue o seu rádio, ainda teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quem é este? Quem é esta que é formosa como a lua? Quem é esta que é pura como o sol? Quem é esta que exala tanto amor? Esta é a igreja do Senhor. Quem é esta que será arrebatada? Quem é esta que está imaculada? Quem é esta que seu rosto é como mel? É a igreja que um dia vai para o céu. Quem é esta que é qual noiva adornada? Quem é esta que tem vestes branqueadas? Quem é esta? É a noiva do Cordeiro, que com sangue foi comprada no madeiro. Quem é esta que abriga os remidos? Quem é esta que o pecado tem vencido? Quem é esta que seu rosto é como mel? É a igreja que tem um lugar nos céus.
Dos 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, prefigurados pelas 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, capítulo 1, como seja Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, o pior deles é o último, é Laodiceia. A palavra Laodiceia quer dizer mulher e também direito dos povos. Parece que nós estamos iniciando com uma declaração assustadora e que causa curiosidade naqueles que ainda não conhecem a mensagem que nós pregamos. Isaías perguntou: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se desperta curiosidade, a curiosidade formula a pergunta. Produz uma pergunta. E a Bíblia tem a resposta para a pergunta bíblica. Deus responde a si mesmo. Aqueles que têm fome e sede de justiça têm uma resposta de Deus. Têm a satisfação de Deus. Essa resposta é obtida pela fé e é alcançada pela alma, não propriamente pelo intelecto. Por isso, aqueles que querem a satisfação de Deus em suas mentes têm que apelar para o meio técnico, teológico, porque somente isto pode dar a resposta para o homem natural. Mas o homem espiritual clama de fundo, é a alma que clama. E o fato é que nós estamos despertando uma curiosidade em alguém. O pior período da Igreja de Jesus é o último, pela Laodiceia. Mas em qual período nós estamos? Estaríamos neste último, no pior de todos? Perfeitamente. Mas o pior não foi aquele que eles mataram 68 milhões de crentes? Não foi aquele que eles rasgavam mulheres gestantes, tiravam as crianças de dentro de seus ventres, jogavam para leões, para feras? O pior não foi este? Não. Absolutamente não. Ali eles estavam selando os seus testemunhos com suas próprias vidas, com seu sangue. E ninguém queria ser crente a estas alturas, porque ser crente tinha que pagar um preço. O pior é este, porque hoje todo mundo quer ser crente, começando pelos demônios. Tiago disse: você crê que há um só Deus? Faz bem. Os demônios também creem e fazem mais do que você, se estremecem. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Jesus. Um dia Satanás deparou-se com Jesus e levou um choque como que de 10.000 volts, lá no Monte da Tentação. Que choque tremendo. Eu tenho visto pessoas se alegrarem e abraçarem certas dádivas e entrarem por certas portas dizendo: glória a Deus, Deus está me abençoando. Mas que choque tremendo aqueles que estavam sendo usados para abrirem aquelas portas para tais pessoas, se recebesse um muito obrigado, dizendo: não, eu agradeço esse seu favor, essa sua porta aberta. Foi o caso de Satanás lá no monte. Ele veio com a boca cheia. Eu vou oferecer tudo isto para ele. Vou explorar as suas circunstâncias em primeiro lugar. Ele está com fome. E ele vai fazer uma palhaçada para mim. Ele vai fazer milagre para mim ver.
maravilha. Ele vai transformar pedras em pães. Vou explorar a sua circunstância. E logo em seguida, eu tenho um outro cartucho mais forte. Eu vou lhe oferecer o mundo todo, todo o seu reino. Eu vou apresentar 3 cartuchos, um mais forte do que o outro. Mas o choque foi tremendo. Quando Satanás viu que Jesus não aceitou o seu cartucho mais forte, o mundo todo. Levou um choque como que 10.000 volts. Este é o choque que Satanás pode levar nos dias em que estamos vivendo, pois se trata de dias de engano. Engano religioso. Por isso é a era pior de todas as demais eras. Esta é a pior de todas. Se possível, enganaria até os escolhidos. Mas, se possível, há uma condição: se possível, não é possível. Porque os escolhidos têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a bússola, é o orientador. Não me canso de fazer menção do caso de São Martim para explicar um assunto como este. Um anjo bonito, lindo, maravilhoso, brilhante, coroado, apareceu a São Martim e disse: me adora, Martins, eu sou Jesus, teu Salvador, ajoelha-te e me adora. Martim pensou, orou o Espírito, a bússola que não permite o engano, o Espírito Santo. O Espírito Santo, pelo qual você deve dar tudo. Você deve entrar em desespero para ter o Espírito Santo se você não quiser ser enganado. O Espírito Santo disse para Martim: Martim, Jesus ainda não está coroado. Ele será coroado depois, não é? Quando ele vier, ele será coroado pela sua esposa. Martim não titubeou em dizer: vai-te, Satanás. Vai, anjo coroado, anjo bonito, anjo lindo, anjo maravilhoso. Não é o que um jovem cheio do Espírito Santo fez com aquela mulher nua, despida, que foi posta diante de si e ele amarrado numa cama, depois de não negar o nome de Jesus por todos os meios? O inimigo fez isto, colocou aquela mulher linda diante dele, e ele, não tendo outra coisa para fazer, porque suas mãos e seus pés estavam amarrados naquela cama, ele mordeu a língua, tirou um pedaço da língua e cuspiu sangue, pedaço de sua língua naquela meretriz. O Filho de Deus não pode ser derrotado por Satanás, nem na perseguição e nem tampouco no engano, quando ele aparece como um anjo de luz, como ele aparece através de uma boneca pintada, quando ele aparece como uma porta muito formosa, aberta. O Filho de Deus é orientado pelo Espírito Santo, e naquela hora o Espírito Santo vindica as Escrituras no seu coração e ecoa na sua alma: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é esta? O poeta cristão, o cantor, está perguntando: quem é esta? É a esposa do Cordeiro? É a noiva do Cordeiro? É a igreja de Jesus? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a igreja do Senhor. É a igreja que tem o Espírito que vivifica e mostra que a carne para nada aproveita. E as palavras que o Senhor diz
são espírito e vida para esta igreja. Jesus está dizendo em São João capítulo 6, verso 63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu pergunto, as palavras que Jesus disse foram espírito e vida para Caifás? Para Anás? Para os sacerdotes? Para o governador Pilatos? Não. As suas palavras foram espírito e vida para o cego Bartimeu. Foram espíritos e vida para Maria Madalena. Foram espíritos e vida para o pescador Simão Pedro. Foram espíritos e vida para o ladrão crucificado. Eles estavam diante da palavra. Eles viram os milagres de Jesus. Eles contemplaram aleijados andando, sem truque algum, sem acrobacia alguma. Eles viram o poder de Deus manifestado, sem precisar de dinheiro, sem precisar de coisa alguma, de artimanha alguma de homem. O poder real manifestado em Cristo. Eles viram a água transformada em vinho. Eles viram e sabiam perfeitamente que Lázaro estava no sepulcro. Eles haviam chorado hipocritamente por tradição a morte de Lázaro. Eles viram a Lázaro ressurreto, assentado à mesa com o Mestre, com o seu ressuscitador, com aquele que o chamou: Lázaro, sai para fora. Eles ouviram todas as palavras que identificavam a Jesus Cristo como o Messias que eles tinham prometido em suas Escrituras. Eles ouviram Jesus dizer serenamente, sem emoção alguma: hoje tem-se cumprido estas Escrituras. Mas aquelas palavras não foram vida, não foram espírito, não foram vida para tais pessoas. A Bíblia tem sido vida, tem sido espírito para todos quantos estão abrindo-a diariamente e decorando-a e ganhando prêmios, maratonas, lendo-a 50 vezes, 40 vezes, publicando as suas façanhas bíblicas em revistas, em jornais. A Bíblia tem sido espírito e vida para as mulheres. As palavras de Jesus, segundo os apóstolos, as cartas de São Paulo, referente às mulheres, têm sido vida e espírito para elas. Atos 2:38 e demais referências têm sido espírito e vida para vocês, colegas pregadores. O Espírito Santo tem vivificado a palavra de Deus em nossos corações? Aqui está uma pergunta. Agora vejam que como Laodiceia está num estado terrível. Leia Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante, pois se refere justamente ao período que nós estamos. Amados, um mancebo de qualidade procurou a Jesus, procurando, interrogando acerca da vida eterna. Jesus foi logo na corda do seu coração. Foi logo naquilo que o prendia. Nós temos aprendido que um navio está ali no porto e várias cordas seguram aquele navio. Então tem que se tirar a primeira, a segunda, a terceira, tem que tirar todas as cordas.
Enquanto não se tira a última corda, o navio não pode zarpar. E aquele moço não tinha matado, não tinha roubado, não tinha prostituído, guardava os mandamentos. Aquele moço hoje seria quem sabe, um sumo pontífice impecável, de uma vida modelo. E quem olhasse assim, aí não falta nada. E Jesus chegou e disse: falta-te uma coisa. Tem uma corda te amarrando. Mas ele era rico. Veja, Laodiceia é rica. Ele era rico e virou as costas pesaroso para Jesus. E foi embora. E diz o profeta que ele é aquele mesmo homem que encheu os seus celeiros e disse: regala-te, ó alma. Você tem tudo, laodiceiano. Você tem tudo, você tem línguas, tem cura divina, tem grandes pregadores, grandes líderes que têm feito grandes coisas na terra, que carregam testemunhos maravilhosos. Laodiceia, você está rica de elemento humano, de capacidade intelectual. Laodiceia está rica de tudo. Diz a história que Laodiceia, lá na Ásia Menor, era uma cidade rica, tinha faculdade de medicina e as maiores damas estavam ali. Mas por último, veja o seu fim. Ela foi abandonada por causa de seus frequentes terremotos. E o que é que está para acontecer com esta era em que estamos vivendo? O profeta profetizou um grande terremoto que vai abalar essa terra em breve. É Laodiceia. E que aquele rico que encheu os seus celeiros é o mesmo homem sob a mesa do qual Lázaro comeu as migalhas que caíram de sua mesa. Veja o fim daquele mancebo de qualidade. Encheu os celeiros, rico, a ponto de o pobre Lázaro comer das migalhas que caíam de sua mesa. Mas qual foi o seu fim? Onde ele foi visto depois? No inferno, no Hades, desejando o dedo de Lázaro molhado na água da vida. Por que ele cria que agora o dedo de Lázaro molhado na água? Que água seria esta? A água aqui mostra o quê? Agora ele queria o Espírito Santo. Agora ele queria a água da vida. Agora ele queria Jesus. Mas antes ele ficou amarrado pelas suas cordas, pelo seu dinheiro, pela sua posição. Oxalá que eu não esteja falando a mancebos de qualidades, a homens de qualidades, nesta hora que estão amarrados também, e que tarde demais vão desejar um dedinho molhado na água da vida, molhado na água eterna, na água dos céus, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Tome desta água agora, ela refrigera a sua alma. Você está em pânico, você está insegura, você está inseguro, você está amargurado, você não tem certeza nem do que você prega. Toma da água da vida. Para onde você vai levar o povo que você tem conseguido? Você pode fazer um grande templo aqui na terra para abrigar o povo que você tem conseguido, mas lá na eternidade, para onde vão essas mulheres contrárias às Escrituras? Na eternidade, onde você vai abrigar esse povo? Há um lugar à parte nos céus para ele? Porque fora da palavra de Deus eu quero ver quem vai aos céus. Mulheres e homens vivendo contrário às Escrituras. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ó Deus, ó Pai amado, a emoção nunca salva ninguém. A sensação, a eloquência tampouco. Mas sim a tua palavra, o teu espírito. Sabemos que ele não foi nada para os soldados romanos. Eles cuspiram nele, arrancaram cabelos de sua barba,
deram bofetadas e não via nada neles. Mas uma mulher foi e tocou na orla do seu vestido e obteve virtude para alcançar vida. Ela estava perdendo a vida durante 12 anos. É o que tem acontecido com a igreja. Oxalá que ela tocasse nesta hora na orla do vestido do Senhor, na tua palavra. Senhor, vivifica. Eu sei que esta mensagem para uns não vale nada, não tem espírito, não tem vida, mas para outros ela é a resposta de suas ânsias, de suas necessidades, de suas angústias, de seus desesperos, de seu clamor, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, sela esta palavra com o Espírito que vivifica, em nome do teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, preciosa gente querida que parou para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Deus os abençoe. Convidamos a você e sua família para estar conosco hoje à noite, hoje sexta-feira, nosso grande culto abençoado, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Teremos ali em nossa igreja, lá no Novo Gamo, bairro Pedregal, quadra 479, lote 16. Hoje, sexta-feira, às 19 horas, culto de estudo e ensino da Palavra de Deus. Não perca, são bênçãos de Deus para você. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Nossa página transmite todos os nossos cultos. Acesse aí nossa página, tabernáculo da fé Brasília.org.br. Transmite o dia todo bênçãos, cultos, louvores, palavras de ajuda para você, viu? Deus os abençoe. E nossa igreja ali em Taguatinga Norte está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Nossos cultos ali em Taguatinga Norte são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados, amanhã sábado, às 18 horas. Amanhã, portanto, às 18 horas, teremos aquele grandioso culto em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, no subsolo do edifício Praia Mar. Participem de nossas reuniões. Deus tem uma bênção especial para você. Nós oferecemos gratuitamente para você a literatura De Volta à Palavra Original, que muito te ajudará no conhecimento da fé cristã. Deus te abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta mesma emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Água viva sai do manancial e é Cristo Redentor. Ela traz dos céus vida eterna e converte o pecador. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva da fonte de amor, só Jesus nos pode dar. Dele vem perdão para o pecador que deseja se salvar. Dessa água quem quiser beber, só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Água viva do trono celestial, refrigério a todos traz. Outras águas há, mas nenhuma é igual à do príncipe da paz. Dessa água quem quiser beber,
só a Cristo deve recorrer. Outra água nos fará perecer, mas a de Jesus nos faz viver. Cantarei com meu coração uma linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei com meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia. Feliz sempre cantarei, mais do que milhares. É Cristo meu, o Mestre. É lírio sim no vale, a estrela é o fulgor. Ele é minha glória e no meu coração sempre estou cantando a divinal canção. Cantarei com meu coração uma linda melodia, pois eu tenho em meu coração gozo, paz e alegria. Cantarei com meu coração, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia.